E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos partilhar mais um texto, das Sagradas Escrituras. Essa passagem que está em Mateus 24, do versículo 23 ao versículo 26. Para a gente fazer aqui, uma reflexão. Vamos estudar um pouco, a palavra de Deus, para a gente entender melhor, essa questão da igreja, da igreja católica, da igreja que Jesus Cristo fundou. Aqui diz assim, no versículo 23, Mateus 24, do 23 ao 26. Vamos ler aqui para a gente fazer, esse estudo junto. Aqui diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creias. Esse versículo 23, Jesus está dizendo que se alguém disser, então, se alguém disser, eis aqui está o Cristo, ei-lo acolá. Jesus diz, não creias. Mas Jesus está falando de que pessoas, De que pessoas? De que igreja? Que Jesus Cristo fundou uma única igreja, a gente sabe disso, A igreja de Cristo, ela diz que nos sacramentos da igreja, Cristo está presente. A igreja diz que Cristo está presente na igreja que ele fundou. Que a igreja continua a missão de Cristo aqui na terra. Ela continua a missão de Cristo aqui na terra. A igreja diz que no sacramento, Cristo está presente, que na Eucaristia, na hóstia consagrada, Cristo está presente. Alma, corpo, sangue e divindade. Cristo está presente na Eucaristia. Então, quando a igreja diz que Cristo está presente na Eucaristia, que está presente no sacramento e na igreja, então esse versículo, com certeza, Jesus não está falando da própria igreja. Porque se alguém disser, eis, aqui está o Cristo, Jesus está dizendo, não creia. Então Cristo não está falando aqui, da igreja dele, Porque a igreja dele fala que Cristo está presente, vivo na igreja dele. Cristo está presente na igreja. Então não se trata esse versículo não se trata de não acreditar na igreja. Então, se não é a igreja, claramente não é a igreja, então é para a gente não acreditar, não crer em pessoas de fora, em doutrinas de fora. Vamos continuar a leitura aqui. Aí no versículo 24 vai dizer assim, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então no versículo 24 vai dizer porque, vai responder o versículo 23, vai dizer, porque se levantarão falsos, cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então ele está dizendo, então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, eis acolá, o Cristo, não creias. Por quê? Porque vai surgir falsos cristos e falsos profetas. E Jesus diz que esses falsos cristos e falsos profetas, eles fazem milagres, a ponto de seduzir, se isso fosse possível, os escolhidos. Aí Jesus Cristo diz que existem os escolhidos. Ele fala aqui os escolhidos, aqui no finalzinho do versículo 24. Até mesmo, os escolhidos. Então, que escolhidos são esses, A igreja, aquele que Jesus Cristo escolheu. Jesus Cristo escolheu 12 para o início da igreja, Ele escolheu 12 pessoas, 12, apóstolos. E esses 12 apóstolos, antes do seu fim, antes de sua morte, escolheram, sucessores, formaram outras pessoas, foram se multiplicando. Então chegou até nós dessa maneira. Então esses são o povo escolhido, Se possível, seduzir até os escolhidos. Esses falsos cristos e os falsos profetas. Então Jesus está falando de pessoas que não são igreja, pessoas de fora.
E se pessoas que estão dentro da igreja erram, né, o caminho, é como diz na primeira carta de João, né, que eles saíram no meio de nós, mas não era dos nossos. Então Jesus está alertando, né, para esse ponto, que no fim dos tempos, né, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e que não é para a gente acreditar neles. Veja o versículo 25, né? Veja o versículo 25. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saias, ou lá está ele em casa, não o creias. Então Jesus repete, né? Não creias. Então não creias. Se alguém disser, não, ele está lá no deserto, ele está lá em casa, não saias atrás, né? Não creias. Repito, Jesus não está dizendo isso com a igreja dele, porque a igreja dele, que ele fundou, veio justamente para mostrar para mim e para você onde está o Cristo. Veio justamente para mostrar o Cristo. A igreja, ela veio, né, como salvação, né, para a humanidade, justamente para isso, para mostrar o Cristo. Então esse texto bíblico não está falando, né, da igreja de Cristo, e sim de falsos cristos, de falsos profetas que se levantarão. Ou seja, que no futuro, né, essas pessoas iam se levantar para dizer o Cristo está aqui, o Cristo está ali. E Jesus alerta, diz, olha, não creias nesses falsos cristos, não creia nesses falsos profetas. E repito, né, não se trata da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja veio justamente para isso, para nos mostrar o Cristo. Então se trata dos falsos profetas, se trata, né, das falsas igrejas, se trata das seitas, né, das denominações, se trata de pessoas que não são a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, não são os escolhidos. Veja quando Jesus fala, né, se possível, né, seduzir até os escolhidos, Jesus está falando de sedução, de seduzir aqueles que eles escolheu. Jesus Cristo escolheu 12, né, apóstolos e enviou pelo mundo, e esses apóstolos foram se multiplicando, como eu já falei aqui, né? Então, esses são o povo escolhido. E Jesus diz que esse povo, os falsos cristos e os falsos profetas, vão fazer tudo, vão tentar seduzir pessoas, né? Seduzir esses escolhidos. Vão tentar seduzir para as falsas igrejas, para as seitas, né? Para as denominações. E por isso que é importante você estudar a palavra de Deus. Pegar um texto desse, né? E refletir bem um texto desse. Porque se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, só a igreja pode dizer isso, né? Só a igreja pode nos apresentar Cristo. Então esse texto mostra claramente, né, a unidade. Esse texto mostra claramente que Jesus Cristo enviou uma única igreja, que não é como a gente vê aí na sociedade, em todas as esquinas, em todo fundo de quintal, em toda garagem, né? Seitas, denominações, falsas, né, religião, falsas, né, igreja, falsas religião, né, todo tipo de denominação. Então, esse texto, né, é um alerta para mim e para você. Se alguém disser, eis aqui está o Cristo, está lá no deserto, o texto é bem claro para mim e para você. A gente tem que ver quem é que está nos dizendo isso. É a igreja? São pessoas escolhidas, foram os escolhidos por Cristo que está nos dizendo, ou foi os atravessadores, né? Foi os fundadores de seitas e de religiões? Foram, né, os fundadores de seitas, né, e de heresias. É isso que você tem que prestar atenção, aonde a gente está colocando a nossa fé. Beleza, meus irmãos? Então, o desejo aqui, né, é de mostrar para vocês, né, esses textos bíblicos para a gente estudar junto, analisar junto de que o texto bíblico, né, está falando. Se alguém disser, eis aqui o Cristo, o texto está dizendo para a gente não acreditar, né? O texto é bem claro, não acredites. Não acredites em qualquer um, né? Não acredite nesses falsos profetas, não acredite nesses falsos cristos. E o texto fala que eles têm o dom, né, de fazer milagres, para seduzir, né, se possível for, até os escolhidos. Então aí você tem que ficar muito atento. Eu faço
essas gravações aqui nesse canal, né, mostrando esses vídeos, para tentar mostrar que só há uma igreja, né, que Jesus Cristo fundou uma única igreja, que só há um caminho. Então, para a gente não deixar, para a gente não ser enganado, para a gente não ser levado, né, por todo vento de doutrina, como fala, né, o apóstolo Paulo, né, em suas cartas. Tem gente que é levado por todo vento de doutrina, todo sonho, toda assombração, toda denominação que diz aqui está o Cristo, as pessoas acreditam e vão atrás, vão sendo iludidos. Então é para isso, né, para que as pessoas não sejam, né, iludidas, não seja levado por todo vento de doutrina, como diz, né, o apóstolo Paulo, né, em suas cartas. Beleza, meus irmãos? Então espero que tenha esclarecido um pouco sobre esse texto, né, das Sagradas Escrituras, para a gente não ser, né, seduzido, né, não se deixar seduzir por esses falsos cristos, por esses falsos profetas que vivem dizendo aqui está o Cristo, ali está o Cristo. Já com esse texto, né, sagrado, com essa fala de Jesus, ele está dizendo para mim e para você claramente que quem tem a autoridade de dizer onde está o Cristo é só a igreja dele. Esse texto, né, entre linhas, quer dizer isso. Quer dizer isso, olha, só quem tem autoridade para dizer aqui está o Cristo, né, o Cristo está ali, é a igreja dele. Repito, né, como eu disse no começo do vídeo, esse texto não está refutando a igreja dele, não está dizendo, porque a igreja vai nos dizer onde está o Cristo. O Cristo está no sacramento, o Cristo está presente, vivo na sua igreja, atuando. Cristo está presente em sua igreja, continuando a sua missão. Então o texto não está, né, falando de sua igreja, está falando de que surgirão, são pessoas de fora, ou são pessoas de dentro da igreja, mas que não era igreja. Beleza, meus irmãos? Então espero ter esclarecido um pouco sobre esse texto sagrado que a gente meditou hoje, né? Que a gente meditou, fez essa meditação em Mateus 24, do 23 ao 26. Leia aí, né, na sua Sagrada Escritura, faça também esse estudo e analise bem, né, esse texto e veja do que está falando. Está falando, né, justamente da única igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, né, fundou. Agradeço a você por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado e fique com Deus.